Todos, boa tarde, Dudu, Curiosa, Silvia, Miriam, que bom você por aqui, Anderson, Kelly, calorzinho bom, né? Mas isso aí faz parte do nosso Rio de Janeiro. Nós não aguentaríamos esse frio aí, Silvia, esse frio alemão aí, eu acho que eu não aguentaria. Bem, meus amigos, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo aqui do nosso livro O que é o Espiritismo, esse livro que tem assim informações valiosas para todos nós, são respostas que Kardec dá a questionamentos que eram feitos para ele em relação à doutrina e que ele compilou, colocou nesse livro e que é de grande valor para todos nós que nos caracterizamos como espíritas. Precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter esses detalhes que Kardec coloca aqui nesse livro e que muitos não dão valor, né? Mas vamos nós. Hoje nós vamos então falar das diferenças entre os espíritos, os vários graus de evolução em que se encontram os espíritos. Boa tarde, Reinaldo, boa tarde, Wasser, sejam bem-vindos. Eles não estão, nós não estamos no mesmo nível, né? Essa diversidade aí que nós conhecemos tem uma explicação. E hoje nós vamos ver o porquê dessa diferença, dessas diferenças, né? Então, o nosso amigo cético pergunta a Kardec. Aliás, ele nem faz uma pergunta, ele faz uma colocação, né? E ele diz assim: o Senhor fala de espíritos bons e maus, sérios e levianos. E eu lhe confesso que não entendo essa diferenciação. Parece-me que, ao abandonar seus envoltórios corporais, deveriam despojar-se das imperfeições inerentes à matéria, adquirir luzes sobre todas as verdades que lhe estavam ocultas e livrarem-se das preocupações terrenas. Se fosse assim, ia ser legal, né? Que maravilha! Quando a gente morresse, todas as nossas quizilas, todas as nossas coisas erradas, né, ficariam junto ao corpo material e subiríamos limpinhos, bonitinhos, anjinhos, né? Boa tarde, Sol, seja bem-vindo. Mas não é assim, né, meus amigos? Não é assim, porque se assim fosse, seria muita injustiça. Nós sabemos disso, né? Se fosse assim, a injustiça divina não seria coerente, não seria perfeita como é. Cada um de nós tem os seus atos, e esses atos nos trazem consequências, e essas consequências precisam ser avaliadas e consertadas, principalmente quando são consequências ruins. Então Kardec vem explicando o porquê dessa diferença. Então, quando ele questiona, quando o companheiro aqui diz que que deveria ser, ao abandonar os seus envoltórios corporais, que todos deveriam despojar-se das imperfeições, Kardec então explica da seguinte maneira: livram-se realmente das imperfeições físicas, isto é, das enfermidades e fraquezas corporais. E isso já é uma grande coisa, né? Nos livramos das enfermidades, dos defeitos que o nosso corpo apresenta. Tá bom, Silvia, vai com Deus, viu? Muito obrigada pela tua presença aqui. E ele diz: todavia, as imperfeições morais dizem respeito ao espírito e não ao corpo. E nós, que já sabemos que somos espíritos imortais, então as imperfeições morais que estão relacionadas ao espírito, elas então permanecem conosco. Aí sim nós vemos a justiça. E ele continua: entre eles existem os mais e os menos adiantados intelectual e moralmente.
seria falta de senso acreditar-se que os espíritos, ao deixarem o corpo, recebem ato contínuo à luz das verdades. É isso que nós acabamos de falar. Não teria lógica se todos, né, ao morrermos, ficássemos livres de todas as imperfeições que possuímos. Seria bom, né, Sol? Seria bom, que nós falamos aqui no início. Mas isso não seria justo. Não é? Porque nós sabemos que, encarnados, nós temos pessoas que já se esforçam para agir moralmente de maneira correta. Como é o nosso caso aqui, não somos perfeitos ainda, mas nós estamos aqui estudando, buscando conhecimento e com certeza todos nós estamos nos esforçando para vivenciar isso tudo que a doutrina nos ensina. E nós sabemos que existem ainda irmãozinhos que estão aqui encarnados junto a nós, que ainda não se abriram, né? Não se despertaram para essa vida. Ainda estão lá na vida de erros. Ainda acham que o melhor é ser o mais forte. Então ainda estão roubando, ainda estão matando, ainda estão violando as leis materiais e as leis divinas. Então, se nós que estamos nessas diferenças aqui, ao morrêssemos, ficássemos perfeitinhos, livres de tudo, não seria justo para aquele que já está se esforçando em ser melhorzinho um pouco, não é? Deus não seria justo se assim fosse. Por isso que ele dá essa oportunidade, né? Nós não vamos, quem está ainda no caminho do mal, não vai ser eternamente mal. Mas é uma conscientização de que eles ainda precisam acertar as suas arestas, né? Então o Sol colocou, então andaria por aí na festa e depois era mestre. Verdade. Viveríamos de qualquer jeito, porque depois da morte acabaria tudo mesmo. É como pensam, infelizmente, os nossos irmãos evangélicos, não é? Que a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Salvador, você ficou livre de todos os seus pecados e vai para o paraíso. Mas a coisa não é bem assim, porque existem aquelas criaturas às quais nós fizemos mal, nós prejudicamos. E aí, como é que fica? Então, Deus, se agisse assim, não seria justo, não seria perfeito, não é? Então, a gente tem que saber que fizemos, temos que acertar, temos que aprender a não fazer o errado, né? Isso aí, o Sol ainda coloca, atropelando tudo para depois serem também atropelados. E um dia são atropelados e depois acordam para uma realidade de mudança necessária. Verdade. Eles um dia serão despertados para isso, né? Porque todos nós seremos perfeitos um dia. Jesus nos falou que nenhuma ovelha de meu Pai se perderia. Então, se nenhuma ovelha vai se perder, é nenhuma ovelha. Não existe exceção. Né? Não vem com essa de que, mas só aqueles que estão aceitando o ensinamento. Não, aqueles que ainda não estão aceitando agora. Né? Um dia vão aceitar também. Porque isso aí, se nós também já estivemos lá naquela vida, já fizemos muita coisa errada. Tenho certeza disso. A gente não precisa nem procurar saber o que fez, porque não interessa. O que interessa é que a gente está aqui se esforçando para não fazer mais. E devagar nós vamos chegar. Né? É melhor não saber mesmo. Então é isso que ele está explicando aqui. Então ele diz, seria falta de senso acreditar-se que os espíritos, ao deixarem o corpo, recebem ato contínuo à luz das verdades. Ou seja, irem para o mesmo local, ter as mesmas benesses daquele que já se esforçou, que já trabalhou e para ser um pouco melhor. E ele continua, o Senhor pode acreditar, por exemplo, que depois da morte não haja diferença entre o seu e o de um selvagem ou de um bandido? Né? Entre o espírito de um selvagem e de um bandido?
Claro que existe uma diferença, né? Se assim fosse, diz Kardec, inútil teria sido o trabalho de instruir-se e moralizar-se, pois, transposto o túmulo, todos estariam no mesmo pé de igualdade. É óbvio. Por que então que eu vou me esforçar em ser bem, boa? Por que eu vou me esforçar em trabalhar no bem? Por que eu vou me esforçar em vencer as minhas más inclinações, se no momento que eu morrer isso tudo vai ficar aqui no corpo? Complicado isso, não seria justo, né? E aí, aquele que está se esforçando vai ter o mesmo benefício que eu? Não. Então aí Kardec diz, só gradativa e às vezes muito lentamente realiza-se o progresso dos espíritos, como a nossa amiga Sil colocou aí, né? Então nós sabemos que a natureza, ela não dá saltos, o aprendizado é contínuo e gradativo. De acordo com a capacidade de cada um, nós vamos recebendo as situações, as provas, porque a gente precisa passar para aprender a sermos melhores. Isso aí, tudo na hora certa. Kardec é muito claro aqui. E ele diz, dependendo isto de grau de purificação, muitos há entre eles que veem as coisas sob um ponto de vista mais exato que durante a existência terrena. Né? Então, olha só, desencarnamos, graças a Deus, continuamos o que somos. Não vamos mudar. Nem vamos virar anjinhos, nem vamos virar diabinhos também, né? Somos o que somos. Só vamos ficar livre do corpo material e das imperfeições físicas pertencentes a este corpo. Elas ficam com ele. Mas as imperfeições morais que nós ainda precisamos vencer, elas nos acompanham para uma nova etapa, para uma nova encarnação, com situações e ambientes, para que eu possa vencer, continuar vencendo essas minhas más inclinações ainda. Então está bem claro isso aqui. E Kardec diz, outros espíritos, pelo contrário, têm as mesmas paixões e preocupações, os mesmos conceitos errôneos, até que o tempo e novas provas lhe permitam o aperfeiçoamento. Então, o que ele está sendo aqui bem claro, né? Existem aqueles que já têm um conhecimento, que já têm um entendimento do que é a vida, já têm um entendimento de que a vida não acaba no túmulo, que somos espíritos, que vamos continuar. Então, nós que já temos esse conhecimento, o que nós estamos fazendo? Pelo menos, se não estamos, deveríamos estar fazendo. Nos preparando para essa vida futura. Para, ao desencarnarmos, não ficarmos perdidos na erraticidade, sem saber onde estamos, o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui, como a gente vê que acontece com nossos irmãos. Então, nós já temos esse conhecimento. Então, nós vamos chegar lá, pelo menos com uma luzinha do que precisamos fazer. Ao passo que, como ele diz aqui, né, aqueles que já estão com outros, em outro nível, que têm outros pensamentos, outras vontades, que não têm esse conhecimento, né? Tá bom, Sol, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre que você puder. Vai com Deus. Vão entrar nesse mundo de maneira equivocada e perdidos, como a gente vê, falei aqui ainda agora, como a gente vê nos trabalhos de atendimento fraterno a esses espíritos, né, sofredores. E aí Kardec diz, note que o que lhe digo vem da experiência, com as características de que lhe falei, apresentam-se em suas comunicações. Então a gente tem, né, o exemplo disso que ele está falando aqui, por isso Kardec estava falando com convicção, está no livro Céu e Inferno, onde nós temos lá depoimento de vários espíritos em vários graus de evolução e em várias situações.
Então nós temos lá os espíritos felizes, os espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritas que estavam ainda imperfeitos na marginalidade. Lá no céu e inferno tem a prova disso. Quer dizer, aquela história que muitos dizem assim, nunca voltaram para me dizer como que é do outro lado, essa já não podemos falar mais, porque nós temos noção de como seja. Né? Temos depoimento aí de vários espíritos que vêm com esse objetivo de nos esclarecer. Então Kardec encerra aqui esse pensamento dizendo: assim, pois, o princípio elementar de espiritismo que, entre os espíritos, os haja de todas as gradações intelectuais e morais. Então, essas gradações intelectuais e morais, elas existem em função das nossas escolhas, em função do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Certo? Então, aquilo que nós escolhemos quando estamos aqui encarnados, vai nos colocando nesses degraus aí de evolução. E aí o amigo faz outro questionamento a Kardec, né? O porquê dessas imperfeições. Então ele diz: mas por que, afinal de contas, todos os espíritos não são perfeitos? Cria-os Deus de todas as categorias? Uma boa pergunta, né? Ele quer saber aqui o seguinte: por que Deus já não cria todo mundo perfeitinho? Ou será que ele cria uns de uma maneira, outros de outra, por isso essa diferença? Então ele está querendo saber aqui o porquê das divergências, né? Das diversidades de espíritos, dessas várias categorias, desses vários graus de evolução. E aí, ele explica para o amigo, né? Kardec dizendo, equivale isso a perguntar por que razão todos os alunos de um colégio não cursam filosofia. Kardec é sensacional nas respostas, né? Está aqui. Isso aí, Otorrino. Todos nós somos criados da mesma maneira. Né? É isso que Kardec vai explicar aqui para nós. A situação em que nos encontramos são consequências daquilo que nós falamos ainda agora, do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então Kardec fala isso aqui. Se assim fosse, né, se Deus criasse todo mundo perfeitinho, isso seria da mesma maneira que num colégio todo mundo fosse estudar a mesma coisa. Ou seja, no caso aqui ele deu o exemplo de cursar filosofia. E nós sabemos que não é assim, não é? Justamente em função desse nosso livre-arbítrio. Aqui na vida terrena, quando terminamos lá o nosso curso, né, de segundo grau, aqui no Brasil nós falamos de segundo grau, nós vamos para o vestibular, fazer nossas faculdades. E a gente não vê só uma faculdade, né? Cada um vai para um campo, medicina, advocacia, direito, professor, filosofia e vários, engenharia, arquitetura, tudo, várias profissões. E aí, nós que temos esse direito, vamos escolher aquilo que nós nos achamos mais à vontade, que nos afinamos, com o curso que nós nos afinamos. E aí Kardec diz, todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. É como nós que saímos do vestibular, que vamos fazer o vestibular. Todos nós saímos do segundo grau, com a mesma capacidade, com as mesmas condições de entrarmos lá nas nossas faculdades. Cada um vai escolher a que quer. Aí ele diz que a dissemelhança que entre eles existe não constitui diferentes espécies, mas graus diversos de adiantamento. E é verdade, né? Aí, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas afinidades, nós estaremos em degraus diferentes. Então, Kardec diz, os espíritos não são perfeitos, pois são almas de homens. E os homens não são perfeitos, porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados.
Então, veja bem, quando ele fala homens aqui, não é só homem no sentido masculino, não, tá, gente? Ele fala homem no sentido ser humano. Aí está incluindo homens e mulheres. Então, os espíritos são ainda almas de homens. E homens não são perfeitos. Justamente porque Deus nos deu essa liberdade. Para que a nossa perfeição, quando nós atingirmos, também tenha valor e seja mérito nosso. Também não teria graça se Deus já criasse todo mundo perfeitinho. Ia ser um bando de marionetezinha, um bando de robozinho fazendo todo mundo a mesma coisa. Todo mundo perfeitinho, sabendo tudo. Justamente essa diferença que existe é que nos dá, assim, capacidade de cada vez mais crescendo. A gente vai passando pelos aprendizados e vamos vendo quem está à nossa volta também passar por outras situações e aí chegarmos ao ponto que nós almejamos, que é o nosso objetivo lá, né? Isso aí, Kelly, é verdade, né? Não somos perfeitos. Os dirigentes também não são, com certeza. Segundo o nosso querido Altivo, que era o dirigente lá do nosso Centro Espírita Leon Denis, ele dizia isso, que ele era o presidente lá do centro, ele dizia isso, né, que se tem algum presidente de centro aqui que me desculpe, mas era um presidente de centro que dizia isso, que tinha uma mediunidade muito grande, muito ostensiva, né? Então ele dizia que dirigente de casa espírita é um dos maiores devedores que existem. Não são perfeitos não, né? É isso aí. Então, ele brincava muito, dizia isso, dirigente de casa espírita, não pense vocês que é algum privilegiado, que é alguns que já estão mais evoluídos, que sabem mais, não. Na maioria dos casos são os que mais devem. E é uma tarefa que a gente vê que realmente, né, é um aprendizado. Para quem já tem condições de assumir aquele cargo ali, aprende mesmo e passa por provas assim. Nossa Senhora. Então ele diz, né, que o mundo corporal e o mundo espiritual alternam-se incessantemente, né? É isso aí, Reinaldo. Por isso são os presidentes. Então, nós estamos, ora no mundo material, ora no mundo corporal, no mundo espiritual, justamente para que a gente possa ir gradativamente trabalhando essa nossa caminhada evolutiva, né? Pela morte, diz Kardec, pela morte do corpo, o mundo corporal oferece seu contingente ao mundo espiritual. Ou seja, quando nós morremos, vamos para a vida espiritual. Então morreu, o corpo fica, o espírito vai. E pelo nascimento, o mundo espiritual alimenta a humanidade. Quando nascemos, deixamos o mundo espiritual e viemos reencarnar aqui. Em cada nova existência, diz Kardec, o espírito realiza um progresso mais ou menos grande. Então vocês estão vendo bem aqui, fala aí, espíritas aí falam que você estaciona e nunca evolui. Isso não é verdade. Né? A cada encarnação, mesmo que você não faça nada, você evolui alguma coisa. Evolui alguma coisa. Nem que seja no entendimento de que você não evoluiu, porque ficou estacionado. Então você já aprendeu alguma coisa. Então olha só como Kardec diz aqui. Em cada nova existência, o espírito realiza um progresso mais ou menos grande. E quando já possui, adquirida na Terra, a soma de conhecimentos e de elevação moral que o nosso globo é suscetível de fornecer, deixa-o e alcança mundos mais elevados, onde vai adquirir novos conhecimentos. Então isso aqui está bem claro para nós. Estamos aqui no planeta Terra e temos que passar por todo o aprendizado que ele nos oferece, em todos os pontos. E quando tivermos aprendido tudo aqui, nós vamos galgar planetas superiores. Vamos para mundos mais evoluídos, onde nós vamos continuar adquirindo novos conhecimentos.
Então está aqui, não sou eu que estou falando, é Kardec que diz aqui, que responde aqui, e com certeza ele fala isso porque foi orientado pelos espíritos. E ele diz: os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certa maneira, o reflexo do mundo corporal. Então, os espíritos que não estão encarnados, desencarnados, que estão aqui junto a nós, ainda estão no mesmo nível nosso, né? Esperando a oportunidade de também evoluírem. Então ele diz: encontram-se neles os mesmos vícios e as mesmas virtudes aqui observadas. Então está bem claro aqui. Os espíritos que estão aí nos ajudando também desencarnados, eles são como nós, né? Pra isso aí, a gente fica atento quando as comunicações vêm, porque ele fala aqui, ó, existem sábios e ignorantes, pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, calculistas e sistemáticos. Então é preciso que a gente esteja bem alerta a isso que a Kelly colocou aí, as comunicações que estão chegando, que vão chegando. Porque não é pelo fato de estar desencarnado, de estar invisível, que o espírito tem mais sabedoria do que nós que estamos encarnados. Então a gente tem à nossa volta esse tipo de espírito aí. Então é preciso que a gente tenha cuidado com as informações que estão chegando, com as informações que são ditas, com aquilo que é falado para nós. Porque ele fala de acordo com a capacidade e o conhecimento que ele tem. Ele não vai adquirir mais conhecimentos, evoluir porque saiu do corpo material. Não. A diferença é só a invisibilidade. Mas a capacidade e o conhecimento continuam o mesmo. E ele diz, ó, bem claro aqui, Kardec, cada qual fala de conformidade com as suas ideias e a miúde. O que dizem não é mais do que uma opinião pessoal. Por isso, não se deve dar inteiro crédito a tudo o que dizem os espíritos. Gente, isso aqui é importantíssimo para nós. Porque o que a gente está vendo surgir aí de literatura espírita com assinatura de espírito é uma barbaridade. E de coisas absurdas. Coisas realmente que não tem nada a ver com a realidade. É a realidade daquela cabecinha ali, daquele espírito, da situação em que ele se encontra. Então a gente não pode... Isso aqui a gente tem que estar lendo sempre. Ter esse cuidado, que os espíritos que estão à nossa volta, invisíveis, eles são também ignorantes, são sábios, mas também temos os ignorantes. Temos os pseudos sábios, que são aqueles que acham que sabe muito, que entende muito, que manja de tudo, que conhece tudo e acaba não conhecendo nada. Faz um rolo danado. São aqueles também, como ele diz aqui, os levianos, que inventam histórias. São os filósofos e calculistas. E os sistemáticos. Então a gente tem toda espécie de espírito e eles podem dar comunicações. Isso aí não impede que eles venham trazer comunicações, que eles venham fazer psicografias. O fato do espírito estar nessa situação aqui ainda não evoluído não significa que ele seja burro, vamos dizer assim, que ele não saiba fazer as coisas. Sabe? Eles podem vir. Basta que ele encontre uma cabeça, né, que tenha lá uma mediunidade, que lhe dê chance de fazer as comunicações. Aí vem fazendo esse monte de coisa que a gente está vendo saindo escrito por aí. Né? Boa noite, Francis, meu querido, seja bem-vindo. Então está bem claro aqui Kardec falando. Isso aí é bom, porque tem umas cabecinhas aí que acham que tudo que vem da espiritualidade a gente tem que aceitar. Né? Tudo que as pessoas veem, a gente tem que aceitar.
Não, isso aí é do mundo espiritual. Não, isso aí é da cabeça daquele espírito. Como a gente aqui, encarnado, a gente imagina um monte de coisa, cria um monte de coisa. Por que que não vai, o espírito que desencarnou não vai criar também e imaginar que tem muito mais facilidade para isso, né? O Otorrênio ainda coloca, ainda temos aqueles que pratiquem um certo bem. Claro, temos os corretos, temos os certos. Isso, Reinaldo, isso aí, eu estava lembrando disso agora. Não creiais em todos os espíritos. Ou seja, desde que o Cristo esteve aqui, ele nos alertou a isso. E quando eu falo isso, eu falo com convicção, gente. Porque a gente recebe muito livro, e eu gosto de ler, eu leio tudo. Né? Eu leio. Porém, eu sei discernir aquilo que está de acordo com a verdade. E tem vindo, principalmente quando nós entramos nesses livros com títulos de romance. Aí a gente tem que entender o seguinte: romance é ideia criada, história criada, inventada por alguém. Romance não significa realidade. Então, quando é romance, ali nós podemos encontrar, isso aí é técnica literária. Quem entende de literatura sabe do que eu estou falando. É uma técnica para você escrever, que é um tipo de literatura que nós chamamos de romance, onde se vem narrando uma história. Essa história não tem que ser necessariamente verdadeira. Então a gente não pode ir lendo determinadas coisas ali e acreditar que aquilo ali seja verdade, né? O Danilo coloca para nós: a nossa família que passou em nossa vida terrena vão ficar no plano espiritual? Todos nós vamos para o plano espiritual, Danilo. Todos nós vamos. Agora, cada um dentro do seu estágio, né? Ah, o Braz, agora você escolheu especialmente de Lusiânia. Eu não vou nem dizer de Goiás, mas especialmente aqueles que vêm de Lusiânia, né? Uma cidade de Goiás, viu, Braz? Não bota o Goiás no meio do teu rolo, não, que os outros não têm culpa disso, tá bom? O irmão X está aí, tá? Não bota o pessoal de Goiás no teu rolo, não. É só os de Lusiânia. Aí a gente já concorda, tá bom, meu amigo? Mas vamos lá. Na questão 29, então ficou bem claro isso aqui, né, gente? Kardec, quando diz isso, cada qual fala da conformidade com suas ideias e a miúde. Então é óbvio, né? Todos nós que aqui estamos, se desencarnarmos agora e viermos dar uma comunicação, a gente vai falar daquilo que a gente sabe. E nem sempre o que a gente sabe, o que a gente conhece, é a total realidade. Então é preciso ter cuidado. Aí o amigo continuou questionando a Kardec, dizendo: assim sendo, depara-se-me imensa dificuldade. Pois é, Francis. Concordo com você, meu amigo. Assim sendo, depara-se imensa dificuldade em tal conflito de opiniões tão dissemelhantes como distinguir o falso do verdadeiro. Não compreendo que grandes benefícios possam prestar os espíritos, nem que lucro possam tirar com eles. Olha também que pergunta inteligente. Boa tarde, boa noite, Darlene, seja bem-vinda. Olha só, diante disso que Kardec acabou de explicar, né, que existem vários tipos de espírito, o amigo questiona que ele se encontra numa dificuldade. Em tal conflito de opiniões tão diferentes, né, como que a gente vai conseguir identificar o falso do verdadeiro? E é uma boa pergunta. Né? Como é que eu leio um livro e vou, dentro daquilo que eu estou lendo ali, identificar o que tem de verdade e o que tem de mentira, de falso? Aí Kardec responde de maneira inteligentíssima, né? Como sempre. Olha só. Ainda que os espíritos servissem apenas para nos provar que existem as almas dos homens,
já não seria isto um grande benefício para os que duvidam da realidade e que ignoram o que lhes sucederá ao advir a morte? Então, só isso, da gente já saber que a morte não acaba com o espírito, que nós continuamos vivinhos, e sendo que somos, já seria uma grande informação para nós, né? E aí ele vem explicar para nós que a identificação do que é certo e do que é errado vem do conhecimento através justamente dos estudos que vamos fazendo. O que Kardec fez quando ele toma lá conhecimento das mesas girantes? O que ele faz? Ele vai analisar, ele vai pesquisar. Ele não aceitou no primeiro momento, logo de cara, ele não foi aceitando aquele processo ali, não. Ele foi analisar, né? Não foi na primeira vez que ele viu a mesinha girando lá e dando resposta, que ele achou que aquilo ali era um fenômeno, não. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver o que está acontecendo ali. O que tem de verdade nisso. E nós já falamos aqui, no livro dos Espíritos também, lá na introdução, nós vemos lá Kardec explicando todo o trabalho que ele teve para entender e aceitar esses fenômenos e entender o mundo espiritual. E diante das questões que ele faz lá no livro dos Espíritos, e nós sabemos que foram muitas perguntas que ele fez, não foram só aquelas 1000 e poucas que ali estão, né? Ele perguntou muito mais, a gente percebe de que não foi uma coisa assim muito rapidinha. Então a mesma coisa que nós temos que fazer, vir buscar o conhecimento, vir estudar e não ir aceitando tudo que vai chegando. O que a gente ouve, até o que nós estamos falando aqui, né? Todos vocês que estão ouvindo o que eu estou falando aqui, têm que pegar esse livro novamente, dar uma lida, analisar e estudar, pesquisar e ver se o que eu estou falando está de acordo com o que está com o que está escrito aqui. Não é porque ela pegou o livro e está lá falando, está tudo certo. Não. Muitas pessoas têm interpretações diferentes. Vamos ver lá se o que ela interpretou está de acordo realmente com o que Kardec falou. Pelo menos eu faço assim. Não é? Porque é o que ele nos ensina. É o que nós aprendemos, né, com o nosso amigo Kardec aqui. E o que Jesus também nos disse. Né? A gente precisa observar, analisar e pesquisar, não é ir aceitando assim tudo de cara. Não é bem assim. Olha só como ele diz aqui, ó. Como todas as ciências filosóficas, a ciência espírita requer estudos pertinazes e minuciosas observações. Então, a primeira coisa que o espírita recebe como orientação, quando ele chega, que a criatura chega a uma casa espírita, é essa: vamos estudar, vamos adquirir o conhecimento das leis da natureza de Deus, para que a gente possa tirar nossas conclusões, nossos conceitos, e aí sabemos fazer as nossas escolhas. É isso aí, Reinaldo, somos livres pensadores, nós temos o livre-arbítrio, né? Aí a gente vai fazer o que Kardec fez, olhar por todas as ideias que existem e analisar aquela que tem mais lógica, mais sentido, né? Ah, você é um gênio, Braz. Olha, igual a você não existe. Você é, assim, a peça rara deste planeta. Que igual a você não existe, né? A Kelly colocou aí que lá no livro dos médiuns, Kardec colocou que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. É verdade, né? De novo, Denilo, a mesma pergunta já respondi para você. Todos nós vamos para o mundo espiritual. Todos nós vamos continuar. Nós somos uma família universal e vamos continuar, como espíritos imortais, dando continuidade a essa família.
no mundo espiritual. Nos encontramos lá, com certeza, né? Vai depender desse estágio que nós estamos, do estágio que a gente esteja, né? Então, olha só, o que ele vem falando mais adiante. O espírita requer estudos pertinazes e minuciosas observações. Esse é o primeiro mandamento do espírita, estudar. Assim, diz Kardec, é que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se obtém o meio de afastar decisivamente os espíritos embusteiros. Só com o conhecimento. Só você tendo conhecimento, vivenciando ali as coisas, né, através do estudo, através da observação, através da análise dos fenômenos, você vai ter cabedal, condição de diferenciar o que é certo e o que está errado. Kardec continua, por sobre a turba dos planos inferiores, olha só, são-se os espíritos superiores, que apenas objetivam o bem, e cuja missão é conduzir os homens pelo bom caminho. Então, esses espíritos superiores, né, que já estão num grau mais elevado que o nosso, eles têm como tarefa continuar nos orientando. E se eles veem de nós, né, um esforço sincero para esse trabalho, um esforço sincero de buscar o conhecimento e de trabalhar a nossa reforma íntima, eles estarão nos orientando. E vão nos defender, com certeza, dos espíritos embusteiros. E aí nós vamos saber distinguir o certo do que é errado, não é? Continua Kardec aqui dizendo, essa última frase que ele diz aqui, ó, a missão desses espíritos superiores é conduzir os homens pelo bom caminho. Conduzir os homens pelo bom caminho. Está aqui a missão deles. E se a gente está se esforçando lá para se conduzir, para chegar a querer ser realmente, fazer o certo, fazer o correto, nós seremos orientados. Aqui ele diz, Denilo, o que une os espíritos é afinidade, vibração. Então vamos refletir, como estou em família. É o que a gente está fazendo aqui, Danilo. É estudar, é ter esse conhecimento. Se você vem buscar e escuta aqui o conhecimento e vai depois, pega o livro e vai lá estudar, vai buscar mais informações, você vai ter essas respostas. Vai entender essas respostas, né? Então aí continua Kardec. Presta atenção só no que Kardec está falando aqui. Compete-nos saber apreciá-los e compreendê-los. Boa noite, Mário. Compete-nos a saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ministram ensinamentos magníficos. Olha só. O Senhor, porém, não pense que a observação dos outros tenha valor. Para se conhecer um povo, é mister conhecer-lhe todos os aspectos. Então, está bem claro aqui, né? Para a gente dizer assim, eu conheço o povo japonês. Você precisa conhecer tudo do povo japonês. Não é porque você sabe falar sayonara que você já conhece o japonês. Não. Você precisa ter todas as experiências, fazer todas as observações, estudar, pesquisar como é a vida deles, para você ter esse conhecimento. É a mesma coisa aqui. É o que acontece aqui. Olha só, vou repetir. Compete-nos saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ministram ensinamentos magníficos. O Senhor, porém, não pense que a observação dos outros tenha valor. Para se conhecer um povo é mister conhecer-lhes todos os aspectos. Então não é o que os outros estão falando, é preciso a gente também lá observar. Daí a importância do estudo, né? O Senhor, continua Kardec, o Senhor mesmo é prova desta verdade. Imaginava que bastasse o espírito deixar seu envoltório corporal para se libertar das imperfeições.
É a pergunta que ele fez lá no início, lembra? Estão lembrados? A primeira pergunta dele. Oi, Mi, boa tarde, seja bem-vinda, querida. A primeira pergunta do nosso amigo no estudo de hoje foi essa: se a gente morrer, quando a gente morre, se nós não ficamos livres das nossas imperfeições. Então está aqui dizendo, ó, você mesmo é um exemplo disso. No início você pensava dessa maneira. E aí ele diz, e as comunicações que eles ensinam o contrário e nos levam a conhecer a verdadeira situação do mundo espiritual, que a todos nós tão intensamente interessa, uma vez que devemos um dia, e sem exceção, transpor os seus umbrais. Está lá. Está bem claro aqui, né? Quanto aos erros que se possam originar da divergência de opinião entre os espíritos, desaparecem por si mesmos, à medida que aprendemos a distinguir os bons dos maus, os cultos dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, exatamente como nos acontece aqui, encarnados. A gente pode dizer assim, conheço todo mundo que está junto a mim. Não, a gente tem uma ideia. Conforme vamos nos aproximando, né? Vamos conversando, vamos analisando aquela pessoa, vendo quais são os gostos, os costumes, aí nós vamos... Ok, Kelly, valeu. Nós vamos dizendo, né? Ah, fulano é assim, fulano é assado. Mas é através, primeiro, de uma análise, de um estudo que a gente faz. Aí Kardec encerra esse pensamento dizendo, então o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Gente, muito claro esse nosso estudo aqui, essas informações que Kardec vem nos trazendo a respeito da importância de estudarmos, da importância de procurarmos um trabalho sério, para a gente realmente estudar e verificar se realmente aquilo ali está sério, está certo, para que a gente não seja enganado. Né? Oi, Didima, boa tarde, seja bem-vinda. Está convidada a estar sempre aqui conosco, todas as quartas e todas as sextas-feiras, minha amiga. Você vai ser muito bem recebida, viu? Então, olha só. É isso aqui que a gente tem que fazer. É isso que Kardec está colocando aqui que a gente tem que fazer. Deixar de sermos preguiçosos e virmos buscar o conhecimento. Vamos pegar a codificação. Vamos pegar esse livro, principalmente esse livro. Quanta informação que esse livro aqui nos oferece e que a gente não dá valor. Ah, o que é o Espiritismo? Não quero, vou pegar logo, já inicia lá no Livro dos Espíritos. E Kardec nos aconselha, né, a pegarmos do iniciozinho lá, a basezinha, que é o importante para todos nós. Continuando o questionamento, o nosso amigo, nós ainda temos tempo, vai dar para falar de mais essa questãozinha aqui. Ele diz assim, minha observação subsiste sempre quanto às questões científicas que têm sido submetidas aos espíritos. Olha só, que pergunta também bem inteligente aqui do nosso amigo. A divergência de opiniões sobre as teorias que separam os homens da ciência deixa-nos na incerteza. E é verdade, não é? Como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião dos que sabem, se não é possível evidenciar quem tem razão. Veja bem, como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião dos que sabem. E, se não é possível evidenciar quem tem razão. Assim, tanto vale nos dirigirmos aos homens quanto aos espíritos. Olha só que pergunta que ele faz, né? Ele vem observando. Esse cético aí, apesar de se dizer cético, mas ele é inteligente. Ele sabe buscar o conhecimento. Ele vem observando e percebeu já essa divergência de opiniões. E a gente está aí em volta disso, né?
cada religião, falando em termos de religião principalmente, nós vemos que cada uma, ético, verdade, Dudu, cada uma tem lá os seus critérios, os seus conceitos a respeito de vida futura. Cada um, se você vai lá e perguntar, cada um tem uma ideia, cada religião tem lá os seus conceitos a respeito de Deus. A respeito de, naquelas que acreditam em Jesus, a respeito de quem foi Jesus. Existem religiões que acham que Jesus é Deus encarnado. Né? Outras já não, outras já acham que Jesus foi apenas um profeta, mais um profeta. Que a gente só deve seguir ao que Deus quer de nós. Então, essa divergência de opiniões que ele está falando aqui, principalmente, como ele fala, sobre as teorias que separam os homens da ciência. E deixa a gente na incerteza mesmo. Se você não tiver lá um bom senso, né, e uma base sólida para analisar, você fica meio que perdido. Quando você vai questionar e busca respostas dúbias, você fica perdido. Isso é o que alguém já colocou aqui em cima atrás. É usarmos do raciocínio lógico. Não é? Aquilo que Kardec perguntou aos espíritos, e quando os espíritos respondiam, ele ia analisar. Ele não ia aceitando assim de primeira. Ele ia analisar se aquilo tem sentido. Né? Nós, quando não estivemos numa religião e não satisfazíamos mais com os ensinos que ali eram passados, nós saímos em busca de respostas. E passamos por várias religiões perguntando e questionando. Quando falo nós, estou falando, me referindo a mim. Eu encontrei as respostas com lógicas e satisfatórias na doutrina espírita. Existem aqueles que encontram as respostas com lógicas no catolicismo. Existem aqueles que encontram suas respostas com lógicas, né, no protestantismo, nas várias igrejas que existem. E esse é o que nós acabamos de estudar aqui. É em função desse estágio em que nos encontramos. Até determinado estágio, certas coisas que nos são faladas são acreditadas. Então você fala para a criancinha, né, para o bebezinho lá, para o teu filhinho de 1, 2, 3 aninhos, que no Natal vem o Papai Noel, que o Papai Noel vai trazer o presentinho, que vai deixar lá na árvore de Natal bonitinho, até determinada idadezinha ele aceita aquilo, né? Agora, quando ele for adquirindo mais conhecimento, você vai falar para ele de Papai Noel, ele já vai rir da sua cara. Você fala até lá para a criancinha, apesar de que hoje em dia não se fala mais, né? Porque os bebês já estão nascendo sabendo tudo. Você fala lá do coelhinho da Páscoa, você fala lá da cegonha, mas vai chegando determinada idade, uma criança hoje em dia com 5, 6 anos, você já não pode falar mais de cegonha. Isso era no nosso tempo, que a gente acreditava em cegonha até os 18 anos. Né? Hoje em dia já não dá mais para acreditar nisso. Então é isso que o nosso companheiro está colocando aqui para nós. Conforme nós vamos evoluindo, vamos nos capacitando, a nossa antena vai se ampliando. E aí mais conhecimentos nós vamos adquirindo, né? Nós vamos deixar para trabalhar essa resposta mais na próxima quarta-feira, porque aqui Kardec tem um texto grande aqui, temos muita coisa para conversar, não é bom a gente cortar. Então vamos parar aqui só nessa pergunta e na semana que vem a gente continua esse estudo aqui legal, maravilhoso, né? E aí vamos ver aqui, o Brás colocou, tem a fé do século V, a do século XV e a do século XX. A minha fé já é do século 30. Ô, Brás, beleza, você realmente é um ET, né? O Dudu colocou, não concordo, Brás, fé é coisa íntima, cada um e não de tempos, assim penso eu. Dudu, eu entendi o que o Brás quis colocar, de acordo com o conhecimento que nós temos, né? Você vai lá no século V, era colocado para nós uma determinada situação. Se você vem
lá, já no século XV, como ele colocou ali, já tinham outros conhecimentos. Não precisa muito, né? Isso aí, através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, eu entendo que a nossa fé vai crescendo, né? Não é mais aquela fé cega. Antes eu colocava como uma fé cega, né? É isso que o Reinaldo colocou aí, que a gente aprendeu com a doutrina. Fé inabalável é aquela apoiada na razão, né? A partir do momento que você... eu tiro por mim, a minha fé, antes de ser espírita, ela era de um jeito. A partir do momento que eu me tornei espírita e que adquiri todas essas informações que a doutrina me deu, nossa, minha fé aumentou muito mais. Eu não sei nem se o que eu tinha era fé. Eu acho que deve ser, que era como a Nina colocou aí, era crença, né? A gente tem necessidade de acreditar em alguma coisa. Mas a fé verdadeira é essa aí, que o Reinaldo colocou, apoiada na razão, na lógica. Porque, por exemplo, lá, eu falo porque eu era católica. Quando eu era católica, eu aceitava que quando morresse ia para o céu ou para o inferno, mas eu não concordava. Tanto que eu fui em busca de respostas mais concretas, né? Isso, Dudu. Pois é, aí sim. Mas eu acho que foi por aí que o Braz quis dizer. É que o Braz, ele já está lá no século 30. Você não viu o que ele colocou? Ele já é uma pessoa assim que já está lá. A fé dele já é do século 30. Então a gente tem que saber acompanhar, né? Na nossa pequenez ainda, a gente tem que saber acompanhar lá a evolução do Braz, né? Otorrino, é isso aí, eu também. Eu só encontrei no Espiritismo. Bom, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, né? Nina, o Braz é uma Braz-baridade mesmo. Agora você escreveu certo. Mas aí ele faz parte, né? Se o Braz não existisse, não teria graça. Pois é, Franci. Eu morro de rir com vocês, gente. Vocês são demais. Mas é legal. O Braz é legal. Ele tem essas colocações aí, mas ele diverte a gente. É nosso amigo do peito, do coração, muito querido. Obrigada a todos vocês pela participação. Nós vamos liberar o microfone agora para o nosso amigo Reinaldo, que vai fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Liberando para você, Reinaldo, e depois a gente volta para as nossas despedidas.